Bom dia, povo, tudo bom? Essa aula de hoje é uma continuação da aula anterior. A gente está falando sobre o campo, né, em geografia, a modernidade chegando ao campo, como é esse meio agropecuário no Brasil. E a gente vai ver agora a cidade, né? Como é a vida na cidade, como é o processo econômico na cidade. A gente está no capítulo 4, módulo 2, e a gente vai continuar esse assunto de geografia. E agora falando sobre a cidade, não o campo, tá? E eu tô aqui na página 383 do livro de vocês, e aí falar de cidade é o mesmo que falar de espaço urbano. Quando é que isso começa, né, no Brasil? Porque antigamente, boa parte da população brasileira, ela concentrava-se mais no campo. E ocorreu o grande êxodo rural, que é várias pessoas migrando, né, do campo para a cidade. E começa a surgir aí grandes cidades e metrópoles, como a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Ele coloca aqui que em 2017 um dado mostrou que 85% dos brasileiros viviam na cidade. Isso significa que a população do nosso país vive mais na cidade, no espaço urbano. Entretanto, até em meados do século XX, isso não ocorria. Desde os anos de 1950, tem havido aumento expressivo da população urbana brasileira. Observe aí no gráfico. Então, esse gráfico vai mostrar que houve uma grande, né, leva de pessoas vindo morar na cidade e as cidades crescendo cada vez mais. Isso a partir de 1950. Por quê, professora? Qual um dos fatores mais fortes para a atração das pessoas para morar na cidade? O trabalho, certo? Então, pessoal, nesse quesito aqui temos muitos brasileiros buscando melhores condições de vida, né? Então, vamos buscar empregos nas fábricas. Vocês estão vendo aí, ó, que na parte de baixo, no segundo parágrafo, segundo tópico, indústria e urbanização no Brasil, que tem tudo a ver. Não tem como a gente falar sobre esse crescimento urbano no Brasil, dessas grandes cidades desenvolvidas, sem falar de indústria, porque esse é o ponto principal que atrai a mão de obra de pessoas que viviam no campo para morar na cidade. Até meados do século XX, a população do Brasil era essencialmente rural, morava no campo. A partir da segunda década do século XX, né, esse panorama foi invertido. Atualmente, de cada 100 brasileiros, 85 moram nas cidades e apenas 15 moram na área rural. Essas mudanças foram resultado, sobretudo, dos processos de industrialização e urbanização no país. A intensificação das atividades industriais passou a ocorrer a partir da metade do século XX, trazendo alterações significativas no modo de vida das pessoas. Até o final do século XX, a atividade industrial no Brasil era pouco expressiva, resumindo-se à indústria de bens de consumo não duráveis, certo? Como fábricas de tecido, roupas e bebidas. Então, primeiro, a indústria que mais se destaca é de bens não duráveis, como vocês puderam ver aí, e vai atrair esse pessoal para trabalhar nessas fábricas, né? Então, vai crescer no Brasil o investimento na industrialização. Ali, né, com o presidente Getúlio Vargas, que vocês vão ver, né, em anos posteriores em história, e vai ver que esse presidente é um dos que vai investir nesse país, né, no setor da indústria, certo? Na industrialização. Então, o país era muito a economia voltada para o agrário, para a produção de café, de outros tipos de grão, algodão. Então, existia realmente uma economia voltada para o campo, o que se produzia no campo no Brasil. E a partir da metade aí, do século XX, temos investimentos na área industrial, atraindo vários moradores que viviam no campo para a cidade. Eu estou aqui na página 384, 385 do livro de vocês. Esse setor da economia começou a ganhar força ao longo do século XX com uma série de medidas governamentais,
principalmente estimulado a criação de indústrias de base, refinarias de petróleo, siderúrgicas, de bens de consumo duráveis, indústria de automóveis, eletrodomésticos e móveis, além de investimentos em setor de infraestrutura, como transporte e energia. A atividade industrial, de certa forma, impulsionou o processo de urbanização na medida que propiciou a mecanização do campo, eliminando muitos postos de trabalho nas propriedades rurais. Então, quando ele fala mecanização do campo, é quando essas grandes lavouras, vão aí aderir máquinas, como tratores, colheiteiras, que faz ali o processo também de processo de irrigação, processo de colheita. Então, quando o campo se torna, esses grandes agricultores se tornam aí, atrai para o campo a mecanização, o uso de máquinas, pessoas começam a ficar desempregadas e vão recorrer a outro setor, e é o industrial. Aí isso vai estimular a urbanização, pois exige numerosa mão de obra nas fábricas, consequentemente a ampliação de estruturas de comércio, serviço, educação, saúde e lazer. Então temos aí um mecanismo, uma engrenagem que funciona, um compõe o outro. Então esse desemprego em larga escala no campo vai realmente levar as pessoas a buscarem o setor industrial. O estímulo ao consumo foi uma forte tendência ao processo de industrialização do país. Várias campanhas publicitárias foram criadas ao longo do século XX, incentivando o consumo de produtos de fábricas no país, enlatados, carros, a fim de estimular o crescimento da atividade industrial. Então, aí passa o Brasil crescer com indústrias e a cidade mudar, a população brasileira. E a publicidade, as propagandas e tal, ajuda a incentivar o público a consumir. Então, quanto mais consome, mais a fábrica precisa produzir. Veja aí no mapa abaixo o crescimento do número de cidades no Brasil, com mais de 20 mil habitantes no Brasil, em meados do século XX, próximo à área industrial do país. Então, você está vendo aí, temos o Sudeste, mas esse pontinho verde, tá? Temos no litoral uma forte, presença desse mecanismo, esse setor industrial. Conforme podemos observar no mapa, o crescimento urbano entre a década de 1940 a 60 foi intenso, sobretudo nos estados do atual Sudeste, onde é São Paulo, por exemplo, um dos maiores campos, centros industriais da América Latina. Essa região possui infraestrutura urbana de transporte desenvolvida para a economia cafeeira, que era justamente no campo, produção de café, com energia elétrica, rodovias, ferrovias e portos, além de capital acumulado pela cafeicultura, que era a produção de café, que foi investido na atividade industrial. Então, como o Brasil tinha muito capital acumulado com relação ao lucro que dava a produção de café no Brasil, isso deu para se investir nas indústrias, primeiro de bens não duráveis e depois de bens duráveis. A expansão de atividade industrial não ocorreu de maneira homogênea, não ocorreu em todo o território. Quando ele fala homogênea é porque não ocorreu em todo o território. A gente vê que os pontinhos vermelhos e verdes estão mais concentrados no litoral. Então, não ocorreu em todos os lugares ao mesmo tempo. Determinando fatores descritos a seguir favoreceram o desenvolvimento de atividade industrial em algumas porções do país. Disponibilidade de mão de obra qualificada para o trabalho nas indústrias. Então, naquela localidade, temos aqui uma mão de obra qualificada, uma grande disponibilidade de pessoas para trabalhar naquele setor. Existência de matéria-prima na proximidade das fábricas, existência infraestrutura adequada como fácil acesso a fontes de energia para abastecer fábricas, porque aí precisa de energia, água,
e trazer matéria-primas necessárias à indústria, levar produtos fabricados a mercados consumidores. Mercado consumidor que atendesse à necessidade, né, da produção. Então, precisa de ter pessoas para consumir esses produtos. Então, se está produzindo, tem que realmente essa produção estar voltada para um público consumidor. Então, se não tem um público consumidor, a produção cai, né? Então, temos aqui 4 fatores que vai realmente mostrar o favorecimento, né, do desenvolvimento das atividades industriais, né? Disponibilidade de mão de obra qualificada, existência de matéria-prima, né, próximas fábricas, infraestrutura adequada, né, ter realmente todos os recursos para produzir aquelas coisas na fábrica, né, aquele produto que vai ser moldado, aquela matéria-prima que vai ser moldada, e mercado de consumidor, né, pessoas que possam comprar o que está sendo produzido. É como o papel, né? Vocês sabem de onde vem o papel. O papel geralmente é do eucalipto, certo? Que é triturada a madeira, que a madeira é a matéria-prima, é levada para a fábrica, e na fábrica ela vai ser transformada numa pasta, né, chamada celulose, uma pasta branca, que vai gerar e dar origem ao papel. Eu vou botar um vídeo lá no grupo para vocês verem algumas interações dentro da indústria que é bem legal. Tem que assistir esse vídeo, tá? Para vocês conhecerem o que é uma agroindústria, por exemplo, né? Porque, na verdade, tem fábricas que têm sua própria produção próxima. Vamos dizer, eu tenho uma empresa de café, né? Uma indústria de café, uma fábrica, e ao próximo à fábrica temos uma plantação. Eu tenho uma plantação que eu vou lá, tiro a minha matéria-prima de lá e levo para a fábrica. Eu tenho uma agroindústria, né? Uma fábrica que o dono tem também uma plantação da matéria-prima para poder realmente ter um livre investimento. E aí, eu tô aqui na página 386 e 387, as regiões metropolitanas, que é as que vão crescer bastante com esse acelerado processo de urbanização. O processo de industrialização e urbanização ocorreu de maneira desigual no território brasileiro. Em algumas localidades onde esse processo foi mais intenso, o número de habitantes aumentou significativamente, dando origem às metrópoles, né? Cidades demasiadamente povoadas, interligadas a outros municípios próximos, vizinhos, que exerciam influência econômica e política sobre os municípios vizinhos. Esse processo é chamado de conurbação. A conurbação é assim, deixa eu explicar. É como se São Paulo, não tem São Paulo, que é uma metrópole, né? Essa cidade ela vai influenciar outras cidades vizinhas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui próximo da gente, Campina Grande. Campina Grande vai influenciar cidades vizinhas. Então, vai influenciar Pocinhos, São José da Mata, cidades vizinhas. Vai influenciar no mercado, no consumo. Tem gente que vem buscar produtos aqui. Então, esse processo de conurbação é quando a metrópole cresce bastante e as cidades vizinhas são influenciadas pela sua forma de viver, seu crescimento de indústria, comércio, bens e serviços. A fim de auxiliar o planejamento e administração pública das metrópoles e dos municípios vizinhos, o governo federal define as regiões metropolitanas brasileiras. Elas constituem um grupo de municípios que recebem a influência de uma cidade, geralmente uma metrópole, estabelecendo com ela forte relação. Então, a região metropolitana são cidades vizinhas que vai ser influenciada pela metrópole, certo? E estabelecendo com ela relação de interdependência econômica. Então, o pessoal, um comerciante que vende lá em Pocinho, vem para Campina para comprar o produto e revender lá, né? Com isso, parte da população dos municípios menores precisam se deslocar diariamente para a metrópole para trabalhar, estudar, utilizar serviços médicos. Segundo o IBGE, em 2017 existem no Brasil 73 regiões metropolitanas. O mapa lá representa a região
metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Então, essas cidades, essas regiões metropolitanas são influenciadas pela metrópole. Então, elas precisam recorrer a médicos nessas cidades metropolitanas, precisa ir lá para estudar. Campina Grande ocorre muito isso, né? Atrai pessoas de fora, de outras cidades, para vir estudar aqui, comprar produtos. Crescimento da cidade e problemas humanos. É claro que se a cidade está crescendo, vai surgir alguns problemas urbanos, né? Vocês estão vendo aí a fotografia de uma favela no Rio de Janeiro, que realmente é alvo, né? Que se destaca no Brasil, falando de problemas numa cidade urbanizada. O espaço urbano brasileiro é formado por povoados, vilarejos, cidades pequenas, médias e grandes, com um número variado de habitantes. O processo de urbanização provocou o crescimento do número de cidades no nosso país. Em muitas situações, o crescimento é desordenado, sem planejamento, sem um projeto da área urbana, a ausência de planejamento da ocupação, de programas de infraestrutura de responsabilidade do governo acarreta uma série de problemas, como saneamento básico ineficiente, né? Ocupação de áreas impróprias para habitação, encosto de morros, fundos de vales, qualidade de posto de saúde, escola insuficiente para atender a população, entre outros problemas. Então, poluição, casas mal projetadas, crianças que não podem se matricular porque não tem escola suficiente. Isso é uma realidade de algumas cidades. Atualmente, as atividades econômicas das áreas urbanas não conseguem absorver o número de pessoas desempregadas que vivem nas cidades. Segundo o IBGE 2015, cerca de 10% da população economicamente ativa, que a gente já viu isso, a PEA, que aquelas pessoas que trabalham e contribuem para a economia no país, tanto da área urbana quanto da rural estavam desempregados. Então, tem um grande número de desempregados nessas cidades, principalmente cidades grandes, certo? Que não realmente causa problema, porque muitas pessoas vão viver em locais inapropriados, sem esgotamento, água encanada, porque não tem condições de pagar um aluguel, porque está desempregado. É uma realidade que passa diariamente no jornal atualmente, principalmente depois dessa pandemia. E eu estou aqui na página 388, 389, para pontuar esses problemas que vai ocorrer na cidade, certo? Então, muita gente em um local vai dar problema para administrar. Por quê? Não vai ter escola suficiente para todo mundo, não vai ter atendimento médico para todo mundo, a gente vai ter problemas com relação de pessoas morando em locais inapropriados. Então, são vários quesitos de uma população inchada, com muita gente. O crescimento desordenado das áreas urbanas de sua população, sobretudo a intensificação das atividades econômicas vem acarretando sérios problemas ambientais nas cidades brasileiras. Além disso, o modo de vida das pessoas tem provocado alguns problemas ambientais. Veja a seguir. Temos aqui, engarrafamento, né? Emissão de gases poluentes, né? Lá em São Paulo tem um rodízio de carros, né? Vocês sabem que nem todo dia você pode sair com o seu carro, pelo grande congestionamento, engarrafamento e a emissão de muitos gases na atmosfera, o que vai poluir o ar, né? Vai tornar o ar irrespirável, né? Prejudicando e trazendo problemas de saúde, né? E doenças do trato respiratório. Temos a questão do esgoto, né? Que é outro problema seríssimo, grave, né? Descarte de lixos em locais errados, certo? Poluição da água, causando tanto pela degradação das mananciais, fonte de águas, como pelo despejo de resíduos domésticos e industriais em rios. Então, essa poluição das águas traz uma consequência muito grande para o meio urbano, né? E aí vamos gerar o que? A escassez de água, né? Tem falta de saneamento básico, né? Diretamente sobre a saúde da população de muitos centros urbanos, causando por diversos prejuízos. Então, a distribuição de água potável
realmente é complicado nessas regiões, principalmente quando há um processo prolongado de estiagem, que aí vai gerar esse problema. Em 2015, aproximadamente 41% das moradias brasileiras não tinham acesso à rede de coleta de esgoto. Então, não tem aquela rede de esgoto que tem na sua casa. A gente usa o banheiro, vai para o esgoto. A maioria das casas moradores no Brasil vivem ainda ao lado de um esgoto a céu aberto, certo? Aumento da população urbana, atual modelo da produção e do consumo incentiva a produção de resíduos sólidos, do lixo, né? Em muitos casos, descarte irregular, a falta de tratamento adequado desse modo, resíduos provocam impactos ambientais severos, como contaminação do solo, né? Porque esse lixo ele vai produzir um líquido escuro chamado chorume, que ao penetrar no solo pode procurar uma veia que liga aí uma fonte a um manancial de um rio e contaminar essa água, certo? Contaminar a água, o solo e o ar. No período de chuvas, ocorre enchente porque há o descarte no lugar errado do lixo, entope bueiros e acontece aqui de inundações, como a gente vê, né? Justamente a cobertura de solos, como o nome, criando pichas, a água não penetra no solo e a impermeabilidade dessa água vai causar enchente, prejuízo, né? E aí ele coloca aqui assim, ela ocorre se acumulado em locais mais baixos, terreno, fazendo pequenos rios e córregos transbordar de modo a alagar as ruas e as cidades. O que aconteceu agora, recentemente, em João Pessoa, né? Com as fortes chuvas. A gente viu isso nitidamente. O pessoal descarta de forma errada o lixo, atrai doenças, ratos, e aí aumenta realmente o risco de vida, de saúde nessas cidades.